é o amor de Deus. Mas, irmãos, é impossível eu e você crescermos no conhecimento do amor de Deus sem amá-lo, sem ter devoção a Ele, sem consagrar nossa vida a Ele. É impossível. Esse é um amor tremendo que Deus tem com você. Ele veio a esse mundo, meus irmãos, e Ele provou, sim. A Bíblia diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro, porque a iniciativa de Deus, o pecador nunca tem iniciativa de ir a Deus. A palavra de Deus é clara. Ninguém vem ao Pai, ao Filho, se o Pai não enviar. É Deus que toca o coração da pessoa para ir a Cristo, e Cristo salva pela sua imensurável graça. Nós amamos porque nos amou. Mas, irmão, João 15 também, não fosse vós que escolheste a mim, eu escolhi vocês. Primeiro Ele nos escolheu, e porque Ele nos escolheu, nós escolhemos Ele. Está vendo, irmãos? Tudo é dele, parte dele. Ele nos buscou primeiro. Ele nos escolhe, Ele nos busca, Ele nos ama profundamente. Mas, irmãos, a verdadeira cristianismo é o amor de Deus, demonstrado através do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro cristianismo. Jesus não está procurando, amados irmãos, pessoas inerrantes, todos nós somos, mas está procurando aqueles que o amam. Aqueles que o amam. E aqueles que o amam obedecem. A palavra de Deus é clara. Aquele que me ama, me obedece. Você não fica feliz dos seus filhos obedecendo o amor a você? E quando desobedece, você fica feliz? Não fica, você fica triste. Você fica triste. Porque a desobediência é falta de amor. Você é ruim, irmãos. Deus criou a redenção para mim e para você. Isso é eterno. É antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Na mente de Deus, no plano de Deus, no propósito de Deus. Porque já incluiu eu e você dentro desse amor. Por isso a redenção, meus irmãos, é comprar de volta. Quando se fala de redenção, você pensa no quê? Você pensa naqueles locais que tinha venda de escravo. E as pessoas iam comprar o escravo. Mas Jesus Cristo nos redimiu. Não foi ouro, não foi prata, mas foi sua precioso sangue, foi sua morte naquela cruz, pagando o preço da redenção minha e sua. Esse é o nosso Senhor. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele estava comprando de volta aquilo que foi perdido no Éden. Comprando de volta. Nós estávamos vendidos sob o pecado, escravos do pecado, condenados pelo pecado. E Jesus Cristo, Ele simplesmente nos compra através do seu sangue derramado naquela cruz. É a redenção em Cristo Jesus. Por que você acha que Jesus veio esse mundo? Nós sabemos que Deus tem um propósito eterno em relação a Cristo. Ele veio glorificar o Pai. Mas, meu amado irmão, o texto aqui que nós estamos lendo está falando que Deus nos amou. Por isso Ele nos escolheu. Por isso Ele nos chamou. Por isso Ele nos justificou. E por isso Ele nos glorificou. Deus nos chamou. Isso é maravilhoso, porque ninguém chamou a Deus. A pessoa fala assim, eu estou clamando a Deus. Nós irmãos, nós só clamamos a Deus porque Deus veio a nós. Porque Deus tocou nossos corações. Porque Deus iluminou os nossos corações. O homem
Deus verdadeiramente. Nunca. Vocês querem saber que Deus é por vocês? Antes da fundação do mundo. Vocês querem saber porque Deus veio a esse mundo na pessoa do seu Filho? Vocês querem saber porque a grande obra da redenção, amados irmãos, foi realizada naquela cruz, e morte de cruz, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. O santo se torna maldito, aquele que é a vida morre. Vocês querem saber que todas essas coisas que Deus fez é em relação a eu e você? Você pensou nisso? Vocês querem ser capazes de dizer: Deus me escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo? Você pode dizer isso com plena convicção, como Paulo está dizendo, porque eu estou bem certo. Cristo me escolheu antes da fundação do mundo. Amados irmãos, que Cristo, Deus, através do seu Filho, fez essa grande redenção de nos comprar com precioso. Como podemos saber que tudo isso é verdade? Aqui está a resposta. Ele me chamou. Ele me chamou. Por que Deus a chamou você? Achou alguma coisa boa entre mim e eu e você? Absolutamente. Foi o seu amor, a sua graça, antes da fundação do mundo. Ele veio e chamou. Eu você. E esse chamado é irresistível. Irresistível. É a graça irresistível. É a doce voz do nosso amado pastor e da vida em pessoas de Deus. Ele nos chamou, Ele nos amou e Ele nos guarda. Meus irmãos, se você ouvimos o chamado, se nós sentimos o poder desse chamado, respondemos ao chamado, então por trás do chamado estão todas as outras coisas. Ele nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Todas as outras coisas, ela vem desse pacote, o chamado de Deus. De mim e você. Amados irmãos, não pensem aqui, meus irmãos, todos são Zaqueus. Antes de Cristo. Quem era Zaqueu? Você, mentiroso. Como a gente diz, na depravação total, no corrupto. Mas Zaqueu sobe naquele segundo. E Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje vou pousar na sua casa. Ah, meus irmãos, que chamado! Era tudo que Zaqueu precisava, era tudo que ele tinha, precisava da sua vida. E Jesus entra naquela casa, meus irmãos, Zaqueu falou: olha, eu vou devolver 4 vezes aquilo que eu roubei. Na lei era 2, eu devolvo 4 vezes, porque o que eu recebi hoje aqui é uma graça, um amor incomparável, porque aonde ele perdoou o meu pecado, superou a graça de Deus na minha vida. Ah, meus irmãos, quem está aqui é aquele que me chamou, me justificou e me glorificou. Ah, meus irmãos, o próprio chamado inclui essa tremenda coisa, que Deus é por nós. Quem está? Quem? Você nessa noite já disse: eu ouvi o chamado do Senhor.
Você ouviu o chamado do Senhor? Você entregou a sua vida a Ele? A Bíblia diz a todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de ser feito o Filho de Deus. Ele está chamando. Ó pecador, vem. Vem. Com essa voz tremenda, maravilhosa, de amor e de graça. Nossa salvação já é uma demonstração de que Deus é conosco. Deus jamais iria fazer o que Ele fez se Ele não fosse por nós. Deus providencia tudo para nós. Ele nos chama, nós irmãos. Após chamar por sua graça, Ele fez todas as provisões para nos salvar. E a provisão de Deus está plenamente, completamente no seu Filho. Só através de Cristo Jesus você pode ser salvo, liberto, transformado, ser aceito, ser justificado e ser glorificado. É através de Cristo Jesus. Fora dele não tem nenhuma solução para mim e para você. Ele nos chama, Ele nos ama, Ele dá o seu Filho. E o próprio Efésios capítulo 1, olha Efésios capítulo 1, 3. Olha o que ele diz lá. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. Amém, meus irmãos? Todas as bênçãos espirituais nós temos em Cristo Jesus. Você quer ser salvo? Está em Cristo Jesus. Quer ser liberto? Está em Cristo Jesus. Quer ser curado? Está em Cristo Jesus. Quer ser transformado? Está em Cristo Jesus. Fora dele não há. Deus demonstra o seu amor para conosco. É através do seu próprio Filho amado. Deus tem um grande propósito no seu coração, meus irmãos. Ele criou o homem para esse propósito. Você sabe que no jardim tinha, no centro do jardim tinha a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do mal não estava no centro. O homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus. Se o homem comesse na árvore da vida, meus irmãos, ele ganharia a vida eterna, jamais morreria. Mas ele criou o homem para esse propósito. O homem perdeu o propósito, porque o homem desobedeceu. Então Deus veio ao mundo para levar o homem ao quê? De volta ao seu propósito. E um dos propósitos de Deus para o homem é nos conformar à imagem e semelhança de Jesus. Não foi isso que Deus fez em Gênesis? Aquela imagem e semelhança foi perdida. Então ele chamou para que ele pudesse conhecer aquilo que Deus havia feito por ele. E Deus chama eu e você ao nosso rosto, porque Ele nos ama tremendamente. E um autor que eu gosto, chama Alexander McDonald, 1800. Ele diz assim: o amor de Deus não é afetado pelas mudanças mais extremas da nossa condição. Nós podemos passar as coisas mais extremas. O amor de Deus não. O amor de Deus não é desviado de nós por nenhuma outra ordem ou seres. Pode ser anjos, pode ser quem for. O amor de Deus está acima do poder do tempo. Seja morte, seja vida, presente, futuro, porvir, não muda. O amor de Deus está presente em todos os lugares, porque não há altura, profundidade, largura, comprimento. O amor de Deus está em todos os lugares.
Ele é por nós, irmãos. Deus nos dá poder para ter uma vida que possa glorificar a sua vida. Ele é por nós. Recebeis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Eu não deixarei vocês só, eu mandarei um outro Consolador, que estará convosco, que estará em vós, dentro de vós. Ninguém pode dizer, eu não tenho. Deus deu. Deus deu. É Deus que operou em nós para seguir o seu propósito. E essas obras não foram deixadas para que nós façamos, mas sim, amados irmãos, a obra do poder de Deus operando em nós através do Espírito Santo de Deus. Ele diz que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoada até a vinda de Jesus. Imagine, irmãos. Se as coisas se tornarem muito difíceis, irmãos, nós vamos continuar indo para frente. Por quê? Se Deus é por nós, quem será? Está entendendo? O amor de Deus por mim e por você. Se sentirmos que não conseguimos mais avançar, Ele diz para mim e para você, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, o poder de Deus nos impulsiona, a graça de Deus nos fortalece, nos aperfeiçoa, nos transforma, através do poder de Jesus Cristo em nossas vidas. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda esperança. Onde está botando sua esperança? Nesse mundo? Olha o mundo. Não, meus irmãos, Ele é o Deus de toda nossa esperança. E quem está esperando? A Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a graça, que vai me fortalecer, edificar, erguer, restaurar. Deus é o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas circunstâncias difíceis. Você está vendo que Deus é por nós, irmãos? Você está vendo? Nós vamos prosseguir, porque o poder de Deus está em nós, que somos um vaso de barro, a excelência do poder de Deus está em nós. Amados irmãos, essa leve e momentânea tribulação não tem como se comparar ao peso da glória de Deus em Cristo Jesus. Coisas visíveis, não deixe que ela ganhe o seu coração. Que o seu coração se ganhe por coisas invisíveis e coisas eternas. Porque tudo vai ficar. Você não vai levar nada. Mas o que tem enchido no nosso coração? Para Josué, ele diz para Josué, santificai-vos, Josué. Ele diz, levanta a arca, José. Você vai ter dificuldade, vai passar no Jordão, vai enfrentar ainda Jericó. Levanta a arca, põe ela em cima, levante Cristo, coloque Cristo na posição. Olhe para Jesus Cristo, não tire os olhos dele. Levante os olhos para Ele, amados irmãos. O cristão sempre se levanta novamente. O cristão verdadeiro, que ama o Senhor, ele sempre se levanta. Eu sei que Jeremias há uma admiração do profeta dizendo: o ímpio, quando cai, levanta. O ímpio, quando vai embora, ele volta. Mas o meu povo, quando cai, não levanta. E quando se afasta de mim, não volta. É o meu irmão. Se Deus é por nós, quem será? Para onde nós estamos olhando? O cristão sempre se levanta novamente. E se alguém aqui se sente lá embaixo, preste atenção. E muitas vezes eu sinto.
consumador da fé. Olhe para Jesus. Levante seus olhos para o céu. Saiba que você irá subir novamente, porque Deus está a seu favor. Deus está sempre a meu favor, ao seu favor. Mas fala assim, e quando a gente pecar? A gente pega, Deus está ao nosso favor. Não por causa do pecado. Porque se pode confessar o pecado a Deus. Se confessar o nosso pecado, Ele é justo e fiel para nos perdoar e purificar de toda a iniquidade. Deus deixou um remédio para nossas quedas. Mas, irmãos, Deus nunca comete erro. Ouvindo o Senhor cantando, simplicidade, dizendo assim, tem simplicidade. Então as pessoas dizem, está vendo? Seu DNA está errado, sua genética nasceu errado, você está errado, está vendo? Você já nasceu errado. E a mãe dele fala para ele, filho, Deus nunca erra. Deus nunca erra. Deus nunca erra. A perseverança do cristão é um milagre divino dessa caminhada cristã. Finalmente, Deus sempre termina o que Ele começou. Você acha que não vai terminar? Você já leu o Apocalipse? Você já leu no final Apocalipse 22? Olha que está a igreja no capítulo 21. A nova terra no capítulo 22. Você já leu? Deus é terminar. E por que Ele vai terminar? Porque Deus é fiel aos seus propósitos. E um dos propósitos, amados irmãos, é nos conformar à imagem e semelhança de Jesus. Porque Deus nos ama profundamente. Isso que a Bíblia mostra do começo até o fim. Na Bíblia é a grande vitória de Cristo. Que diremos? Essas coisas? Quem pode me acusar? Quem pode me condenar? Quem pode me separar do amor de Deus? Olha a resposta. Ninguém. Ele me chamou. Ele me justificou. E Ele me glorificou. E nessa caminhada agora nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus, que foram chamados segundo um propósito, ser conformado à imagem do seu Filho. Vocês veem o que está escrito? Ele termina dizendo que o amor de Deus é mais forte que a tribulação, que o amor de Deus é mais forte do que a perseguição, o amor de Deus é mais forte do que a angústia, tristeza, decepções. O amor de Deus é mais forte do que a fome, a nudez, necessidades. É mais forte que a nudez, é mais forte do que o perigo, é mais forte do que a espada. Coloque todas essas coisas juntas. São incomparáveis ao amor de Deus por nós. Se Deus é por nós, quem será por nós? Amados irmãos, assim que Deus é por nós, quem pode ser? De eternidade em eternidade, através de todos os tempos, através de todos os problemas, através de todos os sofrimentos, todas as dificuldades que podemos enfrentar e vamos enfrentar. Deus é por nós. Aleluia. Quem, se Deus é por nós, quem será por nós? Coisas na terra, coisas no céu. Nada. Anjos, seja o que for. Nada. É o grande capítulo de como Deus é por nós. Esse capítulo 8. Leia novamente. Amados irmãos, que possamos ser fortalecidos pela palavra de Deus. Possamos sair daqui, amados irmãos, sabemos que Deus é por nós. Ele nos chamou. Ele providenciou a justificação através do seu Filho, a
glorificou, porque Ele ressuscitou e um dia nos glorificará com um corpo glorificado. Tudo isso, meus irmãos, me espero, meus irmãos, que possamos voltar para nossas casas com alguns peixes, afinal de contas, nós estamos entrando no local mais profundo. Né? Não foi isso que o irmão pregou na quinta-feira. Você pegou alguma coisa, Pedro? Não peguei nada. Vá um pouquinho mais para o profundo, você está muito no raso. Vai no fundo, joga a rede. Aí você vai pegar Pedro. E aqui, meus irmãos, grandes beijos da bênção de Deus para nós, nesse capítulo maravilhoso. A dádiva que traz todas as dádivas está em Cristo Jesus. Fora dele, meus irmãos, não há esperança para mim e para você. Nunca se esqueça. Deus é conosco. Quem? Não vai ser. Estou vencendo. Que nem morte, nem vida, nem seres anjos, nem altura, nem profundidade poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Deus é por nós. Que Deus continue falando do coração dos seus. Nós, irmãos,